Bueno, nuestro Señor está formando los suyos, los apóstoles, los discípulos. E Ele dá esse consejo, casi um mandato para eles, que é que sejam sal e luz para o mundo. Sal e luz. Parece que não é muito importante, mas é muito importante isso. E nós vamos ver por quê. Porque nosso Senhor era Deus e Ele tinha uma visão universal de toda a história. E Ele veia que sua igreja, que é a igreja católica que estava sendo fundada, ia ser muito perseguida pelos maus, perseguida pelos demônios, e iam a querer destruí-la a lo largo de los siglos. E Ele dá esse conselho aos apóstolos que sirve hasta o final de los tiempos. Sirve para nossos dias. Por quê? Para que serve a sal? Para que serve a sal? Eu creio que todos aqui, a grande maioria das senhoras, ao menos, cozinham. Os homens, imagino que alguma cosita, que é para dar sabor. Uma comida sem sabor é comida de hospital, que nadie consegue tragar, só os enfermos porque têm que comer. Então, primeiro para salar, pero sobretudo a sal existe para preservar de la corrupção. O famoso jamón serrano, se põe a sal e deixa curar no vento, porque a sal preserva. A luz, para que serve a luz? Para alumbrar. Para alumbrar o quê? O caminho, as tinieblas, onde está oscuro, que empiece a ver, a gente não tropiece por el caminho, não caia algum agujero, o que seja. Essa é a função da luz. Muito bem, isso que são coisas materiais, nosso Senhor ensina para o lado espiritual. Por quê? Sus ministros, os sacerdotes, os obispos, têm obrigação moral delante de Deus de ser sal de la tierra e luz para a gente. Os católicos bautizados também. Não pense que a gente está isenta desse compromisso, porque todo católico, todo bautizado, tem que dar buenos exemplos. Tem que praticar o que está dito aqui, buenas obras. Pero especialmente o sacerdote. Por quê? Primeiro, sal, ele tem que preservar a las pessoas de la corrupção del pecado. Ele como vai preservar? Dando doutrinas verdadeiras, doutrinas certas, que leve a pessoa ao bom caminho. Isso é ser la sal. Que com seu bom exemplo, sobretudo, e com suas palavras, evitem a perdição da gente. Isso é ser sal. Luz. Ele tem que iluminar o caminho desta vida, que é lleno de tinieblas, de problemas, dificuldades, não sei, tentações, enfim, tudo isso que nós passamos. E Ele tem a obrigação de iluminar. Através de quê? Com a luz de Deus. Com a luz que Deus, nosso Senhor, ha derrado em los evangelhos, em todo que as revelações a lo largo da história, os exemplos de los santos. Todo isso é modo de mostrar o caminho, ser luz para a gente. E isso é muito importante. Por quê? Porque é um modo de levar a las pessoas a la rectitud. Porque só vai praticar buenas obras quem tem rectitud de alma.
Ele vai fazer as boas obras por amor a Deus. E aí, por amor ao prójimo. Não é por interesse. E isso vem da luz que todos devem receber de los ministros de Deus. Ejemplo. A segunda leitura. São Pablo. São Pablo, ele, quando se refere a São Pablo, não diz el apóstolo São Paulo, diz el apóstolo. É el apóstolo. Por quê? Porque ele solo hizo mais que os 12, juntos. Por quê? Como ha hecho? De um modo sencillo. Ele disse aqui na carta, claro. Me apresentei, minha predicação não foi com persuasiva sabedoria humana. Ele não falava para aparentar nem para parecer. Não era uma sabedoria citando Aristóteles, Platão, nada disso. Que citava São Paulo? Jesus crucificado. Pero ele falava com tal amor, com tal fuego, que só isso era motivo para a graça venir e converter a gente. Por isso que ele disse aqui, para que o poder do Espírito, para que vuestra fé não se apoie na sabedoria de los homens, sino en el poder de Deus. Ou seja, ele queria infundir a fé em nosso Senhor Jesucristo, em el Salvador. E por isso falava com el alma. Falava de lo que tinha em seu coração. Isso é luz. Isso é ser sal. Por isso convertiu toda a Europa. A atual Europa foi convertida por São Paulo. Quando não se é sal, quando não se é luz, quando se aparta disso, qual é o resultado? Desastre. Desastre. Exemplo, primeira leitura, o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E os judeus haviam sido deportados como escravos e viviam uma vida péssima, tanto materialmente falando, quanto espiritualmente falando. Por quê? Primeiro, eles foram deportados por castigo, porque não obedeceram a lei de Deus, não obedeceram a lei de Moisés, dada por Deus. Então, como castigo, foram escravos de outros povos. Además, mesclado com esses pueblos paganos, eles começavam a adorar ídolos paganos. Começavam a defender doutrinas contrárias à lei de Deus. Pero Deus nunca abandona aqueles a quem Ele ama. Então, Deus enviava profetas para advertir ao povo de los errores. E inspirava seus ministros para que chamaram a atenção do povo. Entretanto, estes ministros da antiga sinagoga, do Antigo Testamento, não eram, como se disse, fieles. Eles não eram mais sal nem luz para o povo judeu na diáspora. Por que não eram? Porque eles mesmos se transformaram. Eles mesmos, os ministros, começaram a inventar doutrinas novas para justificar o erro do povo e os suyos, para tapar a consciência de eles e de uno. E com isso, o povo foi caminhando cada vez mais por las tinieblas e casi perdendo-se completamente. Por quê? Porque deixaram de seguir os conselhos de Deus, deixaram de salar, deixaram de ser luz. E Deus, por misericórdia, disse como tem que fazer: cambiar o coração, ajudar a los demás, buenas obras, ser lo que devem, nada mais que isso.
Deus não exige lo impossível. Deus exige o que nós podemos fazer. Então, nós vemos que no Antigo Testamento já era um problema, esse problema da sal e da luz. No tempo de nosso Senhor, era um problema que ele já veia. Por quê? Porque já havia sacerdotes que não era luz e não era sal para o povo. Foram que depois lo crucificaram. Por quê? Porque quando apareceu a luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, eles rechazaram. Por quê? Porque não queriam ser o que deviam ser. E nosso Senhor, então, como que vacuna a los apóstolos. Não sejam assim. Não sejam assim, porque senão, vocês vão pecar gravemente. Os dias de hoje, é distinto? É distinto? Não. Nós vivemos de um mundo caótico. Todo mundo sabe disso. É um caos. Todos os países, caos na família, caos na sociedade, caos, por desgraça, dentro da própria igreja. Pero, qual é o problema principal? Vocês já se perguntaram? Por que o mundo está assim? É porque aqueles que deviam salar, não salam. Aqueles que deveriam ser luz, não são mais luzes. Esta é a triste realidade. E é isso que nós estamos vivendo. E esse assunto de luz e tinieblas, eu vou dizer, é especialmente a los sacerdotes, a los obispos, los cardenales, que têm a missão de indicar o caminho da salvação. Pero cada um, em seu hogar, em seu trabalho, não pode ser como esta vela. Mire, se apagou. A outra está prendida. Qual das duas alumbra? Não vamos fazer, porque se apagar todas as luzes aqui, qual das duas velas iba a alumbrar? A que tem chama, que tem fogo. Essa pobrecinha, inclusive, está torcida. Por quê? Quando se deixa de ser a luz de Cristo, a vida de uno inclina sempre para quê? Para a esquerda, mire. Sempre o lado malo. Todo é providencial. Então, em nossos dias, o problema de luz e tinieblas toca a cada um a fazer de sua parte. Como? Sendo o que deve ser. Mas eu não sei. Sabe. Todo mundo sabe o ponto, ou os pontos que tem que melhorar. Todo mundo sabe o ponto que tem que deixar para volar hacia Deus. Todos nós sabemos, desde o mais chiquitita até os mais maiorcitos. Todos nós sabemos. Mas o problema é que nós queremos fazer uma coisa mezzo a mezzo, meio a meio. Los santos, busquem a vida de los santos. Eles não eram meio a meio. Eles eram radicales no amor de Deus. Foram perseguidos, Não pense que o caminho do bem e da verdade e da santidade e alcançar o cielo vai ser com flores. Nada disso. Corre a vida de qualquer santo. Aqui que me ocorre São João Bosco, por exemplo. São João Bosco, para concretar sua obra, sua instituição, sua ordem religiosa, sofreu muito, mas muitíssimo, pero muitíssimo. Sabe quais foram os que mais fizeram sofrer? Sacerdotes e obispos. Busquem a história. Há incluso, eu não me acordo o nome, Baldassio, uma coisa assim, que era um obispo super amigo dele, lhe deu apoio, etc, etc. E eu creio que o arzobispado de Turim havia quedado vacante, vazio,
e o Papa Pio IX lhe perguntou a São João Bosco uma sugerência. E ele indicou este seu amigo, que é uma pessoa buena, muito reta, etc. Ele foi nombrado. Sabe o que passou? Foi seu pior inimigo a lo largo de sua vida. Foi o que mais lhe perseguiu. Aquele a quem lhe havia hecho o bem. Pero este se foi. Eu nem me acordo o nome. Eu creio que aqui nadie se acorda do nome. E se acorda é assim, é fulanito. São João Bosco. Todos nós todos sabemos. Por quê? Porque ele foi a sal e ele foi a luz. O outro deixou de ser a sal, deixou de ser a luz, como esta vela. Outro, agora me acordei que há uma imagencita dele aqui, São Pio de Peltrechina. São Pio. O homem que morreu em 1968, para alguns é outro dia, para outros é tempo de Matusalém, mas enfim, 1968. Ele tinha os estigmas, as santas llagas de Nosso Senhor. E uns diziam que era falsidade, que ele inventava, que ponia ácidos, ponia não sei o quê, e outros não, que é verdade, que o Vaticano envia um sacerdote para investigar, que se chamava Gamelli, uma coisa assim. Bueno, e era um orgulhoso disso bueno, enfim, um orgulhoso terrível. Foi, e São Pio tinha discernimento dos espíritos, e ele discerniu que o homem venia com um mau espírito. Ele não queria ver a verdade, ele queria condenar a Padre Pio. Então, o que Padre Pio ha hecho? Quando ele chegou de trem, mandou recado que naquele dia não podia recebê-lo, só no dia seguinte, por la manhã. O homem, se pensava que era o rei de Roma, se volviu uma fiera. E de tal maneira quedou indignado que correu o trem de regresso a Roma, hizo um relatório contra o Padre Pio, que foi a desgraça do Padre Pio. Aí empezaram todas as persecuções. Ele foi proibido de rezar missa pública, de atender confissões, de atender isso, aquele outro. Durante anos, por esse relatório. E este homem nunca falou com o Padre Pio. Nunca. Isso por ódio. Por quê? Padre Pio, luz. Padre Pio, sal. E o outro, nem uma coisa nem outra. Ódio ao bem. Bueno, e assim tantos. Nós outros mesmos, não hace falta muito lejos. Os heraldos. Passamos e estamos passando por calúnias, detrações, mentiras, barbaridades. Isso se refuta, se demonstra que é uma mentira e tal, contra a instituição, contra nosso fundador, dizendo as coisas mais bajas. Prova que o homem, Monsenhor Juan Cladias, é um homem íntegro, é um homem de Deus, um homem que alumbra, porque está lleno de Deus, é um homem que sala, porque seu coração só sale coisa para o bem de los demás. Ódio de los que não são nem sal e nem luz. Esta é nossa vida. Pero o que passa com nós outros? Quanto mais persecução há, mais nós crescemos. As casas nossas, em todos os países, se construem, quando termina, já está chica. Tem vocações, montonazo. Famílias que se juntam a los heraldos, aumentam. Depois, que mais? Igrejas no mundo, creio que por el mundo deve estar sendo construída de 13 a 15 igrejas, em vários países. Uma delas aqui, que vai começar, tem que rezar mais, para começar mais pronto. E igrejas lindas. Por quê? Porque nós, Monsenhor Juan e todos nós, hacemos todo o possível para quê? Para sermos sal que salga, que sala, o amor de Deus. Luz que alumbra a las pessoas nesse caminho, nesse mundo de tinieblas,
¿Rumbo a qué? En el sendero de Dios, de la Virgen, de la santidad. Porque los malos se equivocam. Ellos pensam que com a persecução contra o bem definha e se muere. Por el contrário, o bem cresce mais em la persecução. ¿Vocês sabiam disso? ¿Por quê? Porque a luz de Deus, a luz de justo, Deus nunca, pero nunca deja de brilhar. Nunca. A luz de Deus nunca deja de brilhar. Tanto por el, ¿cómo se llama? Por el ejemplo, que nunca muere, y por las palabras, por los actos, por sus acciones, sempre alumbra. Portanto, para terminar, nosotros tenemos que caminar en ese mundo sendo luzes e preservando a la gente del pecado. Pero para eso tenemos que tener este amor puro a Dios, que se reverte en un amor puro al prójimo. Primeiro tenemos que ser, para depois hacer. E esse é o problema que tiveram no Antigo Testamento, no tempo de nosso Senhor Jesucristo, e tem hoje. Muito falar, coisa que São Paulo não fazia. Então, muito falar, bonito, florido, pero não sala e não alumbra. Por quê? Porque o coração não está lleno de Deus. Então, pidamos isso. Nós temos que pedir muito e fazer o esforço de nossa parte, pedindo a Deus, através da Virgem, seguro que vamos ser estes que vão asalar este mundo e a iluminar a tanta gente que vive nas tinieblas da ignorância muitas vezes e que necessita nossa ajuda. Pidamos e, sobretudo, pedir para que aqueles que devem ser os ministros de Deus, que deixem de ser tinieblas, e volvam a Deus como Deus chamou ao povo judío no tempo do profeta Isaías. Que a Virgem nos ajude a todos e nos santifique. Alabado seja nosso Senhor Jesucristo.